Olá, meus irmãos, meus amigos, nosso canal Remédio do Milênio. Estamos de volta com a nossa 21ª parte do nosso mistério, que Deus quer de mim. Bom, no capítulo anterior eu estava ali grávida, né? Tinha acabado de chegar de viagem, de Imperatriz do Maranhão, e tinha dormido na casa de uma amiga. E às 7, 8 horas da manhã eu sou acordada aí por um homem que me beija no rosto, no ombro, me acaricia me acordando, né? E eu estava de costa, de bandinha de costa para a porta, né? Então eu fiquei, nossa, quem está me acordando, né? Dessa forma. Maravilhoso ser acordado assim. Mas enfim, quem é o autor, né? Desse ato tão carinhoso. E eu imaginei, né? Deve ser o secretário. Bom, lembrando aí que metade aí dos nossos amigos falaram que era o secretário e metade falaram que era o tesoureiro. Mas enfim, eu achei, né, que era o secretário. E eu quase que já falando o nome do secretário, fui virando, né, já com aquela intenção que era o secretário. Quando eu vi, eu tenho uma surpresa, né? Não era o secretário. Também não era o tesoureiro. Cara, era o prefeito. Como assim, Maria? O prefeito. Bom, gente, lembrando, só esclarecendo aqui que esse episódio aconteceu bem antes do último encontro que a gente teve na casa dele e que eu tive aquele ataque súbito lá de rejeição. Então, esse episódio faz parte dos nossos altos e baixos. Bom, ele estava ali, né, na minha frente e eu fiquei, poxa, como ele entrou aqui, como ele sabia que eu estava aqui, né? Cheguei 2, 3 horas da manhã, não tinha ninguém nas ruas. Como ele ficou sabendo que eu estava aqui na casa da minha amiga, e como ele entrou na casa dela, assim, não tem nenhuma intimidade com ela, assim, eu fiquei sem entender nada. E mais surpresa ainda eu fiquei quando ele abriu a boca e pediu perdão. Hã? O prefeito pedindo perdão. Cara, ele era muito orgulhoso, muito, né, prepotente, todo cheio de, né, de crítica, de marra. Então eu, poxa, como assim? Ele pedindo perdão. Eu já não esperava mais que ele pedisse perdão, gente. Ele já tinha quase 6 meses que eu tinha me afastado dele, por uma brincadeira mau gosto que ele fez lá. Então, assim, eu me senti humilhada, né? E eu resolvi virar a página com ele. E nesse percurso aí, né, rolou muitas águas rolaram debaixo da ponte e ele não sabia, né, que eu já tinha me envolvido com o secretário. Depois, para fugir do secretário, eu me envolvi com o tesoureiro. Depois, não deu certo, não me entendi com o tesoureiro, ele não quis me assumir, eu estava aí, né, grávida, de 3 meses, a ponto de dizer sim, né, novamente para o secretário, quando ele aparece, né, na hora H. Digamos assim, na hora H. Cara, vamos parar para pensar, né? Eu nunca tinha parado para pensar muito nessa situação, mas vamos parar para pensar bem aqui. Deus viu que eu ia cometer uma loucura, né? Que eu ia me envolver como casado, ia arriscar o casamento dele, a felicidade, um lar, uma família. E para Deus a família é sagrada, vocês sabem, né? Então, ele viu que eu estava precisando de apoio, né, de carinho, de atenção, de apoio também em questão de financeiro. Então ele disse, vou colocar o prefeito aí para ajudar ele. Eu acredito que tem uma forcinha de Deus aí, né? O prefeito não estava aí, não conseguiu, né, chegar aí onde eu estava na hora H, assim, sozinho, né? Eu adivinhando, né, que eu tinha chegado de viagem, que eu estava na casa dessa amiga, que eu ia fazer uma loucura. Não, gente. Deus colocou ele ali, né? Deus deu uma forcinha para que ele estivesse ali, né? A tentar impedir que eu fizesse uma loucura. E aí eu vejo que nesse momento os anjos começam a torcer que eu dissesse sim, né? Para o prefeito perdoasse, né? E recomeçasse, tentasse recomeçar. Só que Satanás estava ali torcendo que eu dissesse não, né? Deus queria que eu dissesse, perdoasse o prefeito e contasse toda a história para ele e desse a oportunidade para ele ver, né, dizer assim, olha, aconteceu isso, está assim assado e o que que você acha, né? Eu te perdoo, mas a situação é essa.
Então Deus queria que eu desse uma oportunidade dele decidir, né, dele, sei lá, mostrasse que ele realmente, né, até que ponto ele gosta de mim, né. E eu não me dei esse prazer, né, da dúvida, e eu comecei logo a pensar, não, ele não sabe que eu estou grávida, e não adianta eu perdoar, né? Quem ama perdoa. Eu teria perdoado se fosse só, né? Se não tivesse a questão da gravidez ali. Mas eu me pensei, não, ele não sabe que eu estou grávida, então quando ele souber que eu estou grávida, justamente do tesoureiro, ao qual eles têm uma despeita aí, uma rixa aí, e com certeza ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar, ele vai me rejeitar, ele vai me humilhar. Então eu não deixei que ele decidisse que ele, né, o que ele ia fazer. Então eu julguei ali a situação e dei a sentença, né? Não me dei nem o benefício da dúvida, né? Já tive, para mim eu tinha certeza de que ele não ia aceitar e de que ele, né, ia me rejeitar, ia me humilhar. Cara, e eu, nessa certeza, nesse orgulho, nesse medo de ser humilhada novamente, de ser, sabe, machucada de novo, eu disse que não perdoava o prefeito. Cara, ele ficou muito triste e saiu. E eu vejo que nesse momento ele, não foi só ele que ficou triste, foi embora, né? Triste, arrasado, foi Deus também. Porque Deus, mais que o prefeito, sabia que o que ia acontecer se eu dissesse não para ele, né? Eu ia dizer sim para o secretário e a situação ia ficar bem crítica. Então, o que que eu fiz? Disse não o homem que eu amava. Disse não para Deus. Cara, quando eu penso que ali, dali antes, né, ali, 3 anos antes, eu estava na graça. Satanás tinha raiva de mim, né? Como eu contei para vocês, ele se transformou num gato enorme e vinha para mim saltar em cima de mim com muito ódio. Eu constantemente tinha sonhos com serpentes, tentando me atacar, que também era coisa do inimigo, porque tinha raiva de mim, então eu estava na graça. E ali, depois, 3 meses, 3 anos depois, eu estou ali, né, na desgraça, né? Porque a pessoa que se entrega ao pecado, né, contra as leis de Deus, ele passa a estar na desgraça, né? Eu passei da graça à desgraça, do luxo ao lixo, né? E Satanás, que tinha raiva de mim, agora ria da minha cara. E a gente não consegue se tocar disso, gente. Como é fácil a gente se afastar de Deus, como é fácil a gente fazer burrada na vida. E é muito triste. Eu deixei ali de ser apoiada, de ser feliz ao lado do homem que eu amava, por um julgamento, por um pré-julgamento que eu não tenho nem certeza, né, que se ele realmente ia fazer isso. E parece que ele não ia fazer isso, que eu achei que ele ia fazer, porque a gente começou a se entender depois que eu já tinha um filho com o tesoureiro, né? A gente começou a se entender novamente. Então, assim, ele não ia ele poderia ter um susto e, sei lá, e demorar um pouquinho para degustar a situação, mas ele não ia me humilhar como eu achei que ele ia. Bom, enfim, acabou assim, né, essa situação. E depois, no final do mesmo dia, naquele mesmo dia, apareceu o secretário, né, e eu acabei começando aí um relacionamento com ele. Um relacionamento sem amor, sem dignidade e com aquela tensão, né, aquela tensão, aquele medo de que a esposa ou a irmã dele, a cunhada lá da esposa, viesse, né, tomar satisfação, né, e cobrar os seus direitos, e com toda razão. E foi essa escolha que eu fiz, gente. A pior escolha. Deus veio em meu socorro e eu simplesmente disse não, né.
Então eu peço a vocês, gente, pense bem no que vocês vão fazer. Pense bem no que vocês, né, estão fazendo, porque pode ser um caminho sem volta, né? E Deus pode estar ali estirando a mão e você dizendo, não, não quero. Então, vamos buscar mais a Deus, procurar ter um momento de oração, de meditação, do que realmente que Deus quer, né, da gente. Porque eu fiz a pior escolha, né? E eu, né, quando fui, né, naquele relacionamento, né, que eu abominava, que eu, né, achava horrível, né, mergulhei naquela situação, me entreguei àquela situação, para não, né, baixar a guarda, para não me humilhar para o prefeito, acabei me humilhando e perdendo meus próprios princípios, botando de lado a vergonha, perdendo a vergonha, os conceitos, preceitos, princípios, fui perdendo tudo. E eu, né, vou aí nesse relacionamento. Um mês depois eu fui atacada aí por um tarado. 4 meses de grávida, 10 horas da noite, nas ruas de Tupiranga, um tarado me atacou. E eu vou contar esse episódio para vocês no próximo capítulo. E até amanhã, se Deus quiser.